Olá, pessoal! Meu nome é Gleice Silva e eu vou ser a professora de vocês na disciplina de saúde coletiva. Como a própria imagem que está aí na telinha, ela mostra, saúde pública e tem várias palavras aí nesse meio. Então, a saúde pública ela é algo complexo, tá? Na saúde pública, a gente vai abordar as questões de prevenção à saúde e doença, aspectos biológicos desse processo de saúde e doença do indivíduo, os modelos de atenção à saúde, as intervenções, tá? Além das questões de promoções e ações que a gente vai fazer para promover essa saúde pública ou saúde coletiva. Então, eu vou dar continuidade ao assunto para vocês compreenderem melhor do que eu estou falando. Então, pessoal, de agora em diante, vocês só vão escutar minha voz, tá certo? Para não ficar assustando vocês com a minha imagem ali no canto. Então, antes de iniciar todo o assunto, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa avaliação, as nossas avaliações, no caso, né? A nossa primeira nota, ela vai ser composta pelas atividades da plataforma, que vai valer aí de 0 a 10. Então, é de extrema importância que, além de assistir às aulas no prazo, que fica lá determinado, vocês preencham, respondam essas atividades. Lembrando que eu deixo essas atividades disponíveis durante 24 horas. Então, vocês têm 24 horas para responderem a atividade. A aula vai ficar disponível aí durante todo o período das aulas. Porém, a atividade ela só vai estar aí durante 24 horas. Anotem isso aí para não vacilarem nisso, ok? A nossa segunda nota ela vai ser composta por um estudo de caso, que vai valer aí de 0 a 5, tá? A terceira nota ela vai ser ou um relatório ou uma pesquisa, que eu ainda vou definir durante esse percurso aí das aulas, tá? Que também vai valer de 0 a 5, tá? E por último, a nossa quarta nota aí vai ser uma prova avaliativa, que vai ser realizada através da plataforma. E como é que eu aplico essa prova? Bom, diferente das atividades que ficam disponíveis durante 24 horas, a prova ela vai ficar disponível durante o horário que seria a nossa aula presencial, certo? Então, não adianta chorar, dizer que eu não avisei, porque eu estou avisando no primeiro dia, ok? Que a nossa prova fica disponível de acordo com o horário que seria a nossa aula presencial. Outra informação importante, eu sempre comunico a data das provas e das atividades com antecedência, então não tem desculpa. E como é que eu vou tirar a média de vocês dessas atividades aí? Eu vou somar toda nota, tá? Toda nota de vocês e vou dividir por 3. Dividindo por 3, eu vou ter o resultado da média de vocês, certo? Espero que não tenham ficado com dúvidas e se tiverem, me procurem. Então, vamos iniciar o nosso assunto. Então, para iniciar a disciplina de saúde pública, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos. A gente vai conhecer só esses conceitos? Não. Durante a disciplina vai ser abordada diversos conceitos, mas é importante que vocês já tenham um norte nesses que estão aí na tela. O primeiro conceito é o conceito de saúde coletiva. A saúde coletiva, o que é que ela faz? Ela aborda, tá, o efeito das interações socioeconômicas de uma sociedade com o meio ambiente e o quanto isso pode influenciar a saúde dessa comunidade. Repetindo aí, tá? Então, a saúde coletiva, ela tá aí olhando os efeitos das interações econômicas, sociais, da sociedade como um todo, tá? E como essas interações interferem, essas interações com o ambiente, interferem e influenciam na saúde de uma determinada comunidade, ok? O outro conceito é o conceito de saúde, tá? Segundo a OMS, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença.
Antigamente, tá? Antes dessa datazinha aqui, muitos anos antes, considerava saúde simplesmente a ausência de doença. Mas hoje, a OMS ela considera que para um indivíduo estar com saúde, ele precisa ter aí um completo bem-estar físico, mental e social. Lembrem, ele precisa ter um completo bem-estar. Bem-estar, o que seria bem-estar? Muitas vezes, o indivíduo ele está fisicamente saudável, porém, mentalmente essa pessoa está doente, ela está sofrendo. Então, eu considero essa pessoa saudável? Aparentemente, sim. Mas se eu for levar o conceito ao pé da letra, essa pessoa não está saudável, porque o aspecto mental dessa pessoa não está bem. Ok? Então, para a gente considerar esse indivíduo com saúde, a gente tem que considerar a parte física, mental e social desse indivíduo, e não somente a ausência de doença. E qual seria o conceito de doença? Deixa eu pegar outra cor aqui. Qual seria o conceito de doença? Tá? O conceito de doença é a falta ou perturbação da saúde. Perdão. Ela é conceituada como uma falta. Não existe nenhum dano à saúde desse indivíduo ou algo que esteja perturbando a saúde desse indivíduo. E o que pode ser isso? Fatores de estresse, doenças físicas também, claro, né? Principalmente. Então, o conceito de doença aí é facinho de memorizar, tá? Nada mais é do que ausência de doença, tá certo também, ok? E aí a gente inicia toda a história da saúde coletiva. Toda não, né? Um resumo dessa saúde coletiva, os pontos chaves que a gente precisa conhecer. Então, a gente vai retroceder 1000 anos antes de Cristo, tá? Onde era aí o mundo greco-romano, que eu não vou entrar em detalhes porque a gente viu isso aí lá no ensino médio, na aula de história. Importante a gente saber que esse povo do Egito, ele já possuía um mecanismo de escoamento de água. Eles viviam no deserto, né? Então, eles precisavam ter um mecanismo que facilitasse o acesso à água. E a gente sabe que esse povo ele foi marcado por um avanço tecnológico fora do normal para a época deles, tá? Então, eles tinham aí escoamento de água, sistema de abastecimento de água, e essa água também servia para o destino dos dejetos. Então, era realmente precário, né? Então, essa época também, ela era marcada pelo seguinte pensamento, que a doença, ela era algo sobrenatural, tá? Algo sobrenatural, que não fazia parte desse mundo. Eles não tinham conhecimento do conceito de saúde e doença, tá? Em relação a médicos, os médicos gregos nada mais eram do que filósofos. E eles tinham o seguinte pensamento, tá? Tá aqui em amarelo. Entender o universo das relações entre o homem e a natureza. Mas não distinguiam aí as questões de doenças. Eles queriam saber como é que o universo em si se relacionava com o homem e a natureza. Algo bem abstrato. Mas para marcar aí, para vocês anotarem aí, coloquem que 1000 anos antes de Cristo era marcado por doença considerado algo sobrenatural e os médicos eram filósofos, tá? Vamos para o próximo. Agora, a gente vai evoluir nossa linha do tempo, tá? A gente vai para a Idade Média. A Idade Média, ela ficou marcada por a Idade das Trevas. Logo a seguir, vocês vão entender um pouco melhor o porquê disso, tá? Nessa época, os problemas de saúde, eles eram relacionados a coisas mágicas e religiosas. A pessoa estava doente porque fizeram um feitiço para ela,
ou a pessoa está doente porque ela fez algo de errado e está sendo castigada pelo divino. E aí tem esse exemplozinho aqui, a doença, ela era considerada, né, estava entrelaçada ao pecado. Se você está doente é porque você pecou e você está pagando por seus erros. Deus ou a divindade que a pessoa adorava estava o castigando por isso, tá? E muitas vezes era considerado como, aqui tá, minha gente, aqui embaixo, possessão pelo diabo, feitiçaria, orações, penitências e invocações dos santos. O que acontecia? A pessoa ficava doente, procurava a igreja, a imagenzinha aqui simbolizando os cultos, né, a igreja. O padre ou o papa, quem lá fosse escutar esse indivíduo, simplesmente ia dizer: pronto, a senhora pecou, você vai ter que dar chibatadas nas suas costas, sei lá, 500 chibatadas. Então isso era algo comum. Se vocês pegarem alguns filmes clássicos que retratam a Idade Média, vocês vão ver muito essas cenas. Então era algo que realmente acontecia, tá? Se eu pergunto a vocês o que foi que marcou a Idade Média, lembrem aí, tá? Na Idade Média, a doença era relacionada ao pecado. Continuando. Então, continuando ainda na Idade Média, a Idade Média ela começou a ter aí um crescimento das cidades, as cidades começaram a ampliar, tá? Pelas conquistas de território e etc. Porém, nessa época não existia o saneamento básico. Os dejetos das pessoas corriam livremente no meio da rua, tá? E muitas vezes as pessoas chegavam a fazer suas necessidades no meio da rua também. Simplesmente bateu à vontade, eles agachavam e faziam suas necessidades. Imaginam a questão de higiene nessa época. E isso aqui levou ao aparecimento das doenças como a peste Justiniano e a peste negra em 1348. A peste Justiniano, ela surgiu aqui, ó, no Império Bizantino. Justiniano é esse indivíduo aqui, tá? Nessa época aqui de Justiniano, eles estavam ampliando, conquistando outros territórios. Então, só para questão de informação, a peste ela é provocada por a pulga do rato, tá? Então, pensa uma infestação de pulga nesse exército bizantino. Então, ele disseminou de forma rápida para outros territórios, tá? E aí a gente volta aqui para a peste de 1348. Nessa imagem aqui, ó, a gente vê as pessoas doentes e caídas na rua, tá? E o médico da peste, uma figura bizarra, porém comum nessa época. Como eles não tinham conhecimento do que era causado por uma pulga, nem tinham conhecimento que existiam seres microscópicos e, enfim. Então eles utilizavam essa roupa tentando se proteger para não se contaminar com esses pacientes doentes, tá? E aí vem o Renascimento, que ele é marcado por um aumento, aí, um avanço na tecnologia. Começam a surgir pensamentos, suposições da existência de seres microscópicos que podem aí transmitir doenças para um indivíduo, tá? E aí a gente entra na Revolução Industrial, que ela é marcada por um crescimento acelerado da população. Isso se dá pelo fato das pessoas começarem a sair das zonas rurais e migrarem para os centros urbanos, em busca do quê? De oportunidades de trabalho, tá? Então, isso aí vai acarretar uma aglomeração de pessoas em cidades que não estavam preparadas para receber uma quantidade de pessoas tão grande ao mesmo tempo. A imagenzinha aqui mostra, para vocês terem ideia da quantidade de pessoas, tá? Isso aqui nem chega perto, mas para vocês terem uma noção. E essas cidades, elas não possuem rede de esgoto e muito menos um abastecimento de água. Então, as pessoas, para consumirem água, elas usavam poços, fontes que eram furados aí em qualquer local.
E os dejetos, como no Renascimento e na Idade Média, eram jogados aí nos rios e no meio da rua, tá? Sem controle. E isso colabora para o quê? O surgimento de doenças. E aí, nessa fase, a gente tem a cólera. Começou as pessoas adoecerem e ninguém entender de onde surgia. Até que Jon Snow, que não é Jon Snow de Game of Thrones, tá? Veio com a teoria da transmissão da cólera, tá? Ele entendeu que, ele fez vários testes, que a contaminação estava vindo da água. Até então, eles não tinham conhecimento que existiam seres microscópicos e que era cólera, mas ele compreendeu que a contaminação das pessoas estava vindo da água, tá? Foi o início, né, da teoria da transmissão da cólera de Jon Snow. Ele é conhecido como o pai da epidemiologia moderna. E aí a gente entra no século XX, tá? Que é praticamente ontem. Quando a gente fala de ciência, o tempo é diferente, tá, minha gente? Então, o século XX é como se fosse ontem para ciência, tá? Então, o século XX ele tem um marco inicial do controle das doenças epidemiológicas, que a gente vai ver de forma mais aprofundada no decorrer da disciplina, tá? Isso aqui é só uma introdução ao que a gente vai ver posteriormente, tá? É um marco inicial do controle das doenças epidemiológicas, porque aí existe o surgimento das vacinas. E temos aqui o nosso querido Oswaldo Cruz, que foi marcado por descobrir, né, a vacina contra a varíola. Nosso país estava passando por uma crise, então várias pessoas doentes, adoecendo com varíola, então precisava procurar uma solução. E graças a Oswaldo Cruz foi descoberta a vacina contra a varíola. Só que isso aí não foi muito bem aceito pela população. A figura que mostra as pessoas assim em guerra, né? Maior confusão. Isso foi chamado revolta da vacina. Então, jornais, mídias, dizendo que isso era um plano do governo para matar a população, disseminar as pessoas de uma vez só e etc. Então, surgiu essa revolta, tá? As pessoas não tinham conhecimento, tem hoje. Mesmo assim, muita gente recusa-se a tomar a vacina, tá? Mas enfim. Então, a revolta da vacina foi isso. Notícias de que a vacina foi para matar a população, disseminá-la de uma vez, e as pessoas começaram a lutar contra a vacina. Então, o governo tornou obrigatório. Então, a polícia, o exército entravam na casa das pessoas e obrigavam eles a tomar a vacina. Tá? Mas a gente também vai ver essa revolta da vacina de forma mais detalhada. E aí a gente conclui essa aula de hoje. Foi uma pincelada bem básica sobre o conteúdo que a gente vai abordar. E até a próxima aula.